coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, críticos pagos para disseminar fake news. A democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Luiz Fux e Carmen Lúcia classificaram as ameaças e ataques como atos de terrorismo e criminalidade. Esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros. E esse processo tem de prosseguir. Liberdade de expressão, portanto, não pode ser biombo para criminalidade e para impunidade. É contra, portanto, o Poder Judiciário. Qualquer ato que atente contra a condição de segurança física, de segurança psíquica do juiz. Também em outro julgamento no plenário virtual, os ministros decidiram, por 9 votos a 1, negar o habeas corpus para tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Moraes se declarou impedido por ser relator do caso e Marco Aurélio foi o único favorável ao pedido, protocolado pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou nesta quarta-feira, uma decisão que saiu agora há pouco, ele prorrogou por mais 6 meses o inquérito das fake news que apura a suposta disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do tribunal. Pela decisão, o prazo começará a contar a partir de 15 de julho, quando se encerraria o prazo anterior. No mês passado, o plenário do Supremo confirmou a validade do inquérito que já atingiu políticos, empresários e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos negam irregularidades. O inquérito foi instaurado há pouco mais de um ano, em março de 2019, com base no regimento interno do STF. A iniciativa foi do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e a relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Desde então, já foram executadas ao menos 18 ações de busca e apreensão, 12 ordens para ouvir testemunhas ou suspeitos e aplicadas 2 medidas restritivas. O Alexandre está criando precedentes complicados para ele mesmo, né? Porque você vê, eu chamo a atenção aí do nosso ouvinte, do nosso espectador, para a forma do Alexandre de Moraes, né? Ele chegou no STF a toda velocidade, ele não tem nenhuma inibição em relação a atos arbitrários, diferentemente do que o Dias Toffoli estava narrando naquele melancólico discurso de despedida. Você veja, observe, a oratória do Alexandre de Moraes é altamente agressiva, né? Altamente agressiva. A gente estava falando aqui do Vladimir Putin, né? Esses personagens que têm essa ânsia por permanecer para sempre mandando em todo mundo, né? Eu fico sempre muito impressionado. O Toffoli até foi um pouquinho nessa linha, deu uns gritos ali, né, nos discursos sobre esse inquérito ali, dizendo que estavam ameaçados e tal, meio em tom de comício. Mas o doutor, nessa matéria da histeria, né, da falta de discrição no STF, é o Alexandre de Moraes. Né? Reparem as feições, a oratória. É um homem cheio de raiva, né? É um homem cheio de prepotência. E ele está criando, de fato, predisposições complicadas contra ele, porque ele é um dado novo no STF. Né? O STF não tinha esse nível, como é que eu vou dizer, de agressividade na maneira de se colocar publicamente. Ele comprou uma briga política evidente com o presidente da República, ele persegue
né? Nós estávamos falando aqui, por exemplo, acho que não chegamos a falar, né, mas sobre a decisão do Celso de Mello aí em relação ao Marcelo Freixo, que o Carlos Bolsonaro questionou, né, no Supremo, declarações aí do Marcelo Freixo nas redes sociais, e o Supremo já tirou o cavalinho dele da chuva, chamando o Instituto da Imunidade Parlamentar, que foi o que o Supremo e o Alexandre negaram em relação a parlamentares ligados ao presidente da República, que têm sido devassados aí de uma maneira absolutamente absolutista, né? Assim, sem observar a lei, sem critérios, pelo menos que a gente conheça, pelo menos que a defesa dos implicados conheçam. Não é nada disso, não. Consegue lá, expede a decisão e manda invadir, e manda quebrar, manda prender. Eu acho, Vitor, que isso aí, a não ser que o Brasil vire uma ditadura e tenha um novo Putin aqui, o Alexandre de Moraes ele está, de fato, dando muitos motivos para esses advogados que a gente tem visto, esse movimento que a gente entrevistou aqui nos Pingos, para parlamentares que estão preocupados com isso, passarem a questionar, sempre pelas vias legais, é claro, esses arroubos, essa forma arbitrária como o Alexandre de Moraes resolveu transformar aí o poder dele como juiz supremo, o poder dele como dirigente de um inquérito ilegal, como uma tentativa de fazer política contra o presidente da República. Na verdade, Fiuza, é uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal, são juízes que procuram os fins e ali independente dos meios. O que está acontecendo é que perícias indicaram que algumas mensagens são impossíveis de serem determinadas se são robôs ou não, são impossíveis de serem determinadas se houve pagamento, ou essa história aí de milícia digital. Então, a prorrogação é exatamente na tentativa de buscar mais provas. Entendo que se fosse um processo natural, jurídico, encerrou o prazo, encerrou. O que está comprovado está, o que não está, não está. Mas aí ficar prorrogando em busca de um perito melhor ou de novas condições técnicas para identificar autores, identificar também a possibilidade de serem ou não robôs, isso não é um trâmite judicial normal. Esse processo está sendo legalizado pelo Ministério Público. A partir de agora, o Ministério Público decidiu participar, o que dá uma legalização esquisita a esse inquérito estranho que foi criado no Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, uma tendência ali de levar esse inquérito para os processos que estão no Tribunal Superior Eleitoral, que questionam a chapa Jair Bolsonaro e o Mourão. Quer dizer, há toda uma articulação jurídica para que isso aconteça. Mas, por enquanto, não há uma evidência de formação de milícias digitais ou mesmo de participação de robôs nesse processo, nas tais fake news, que ninguém sabe exatamente o que é uma fake news. Eu tenho dito que todo mundo agora considera fake news a opinião do outro. Ele está procurando pelo, não em ovo, na própria cabeça, né? O Alexandre de Moraes. Ele como bem lembrou o Guilherme, ele é o melhor aluno da escolinha, o aluno mais aplicado, digamos assim, da escolinha do professor Gilmar Mendes. Antes era o Gilmar Mendes, o grosseirão. Agora é esse aí. Falando um português pior até, porque eu não sei como é que escreve livro sem saber falar português sem maltratar o idioma aí com tanta crueldade, né? Como ele faz. Então é o seguinte, a presença do Ministério Público no processo agora só torna o Ministério Público, a Procuradoria Geral, cúmplices do Alexandre de Moraes nesse absurdo que ele agora prorrogou. O que ele vai fazer durante esses 6 meses? É procurar provas do quê? Provas do quê? Isso é uma arbitrariedade, é um absurdo. E o Supremo vai se perdendo em contradições, ele vai se desmoralizando, hein? O Alexandre de Moraes está se tornando, vai caminhando em marcha acelerada para ser o mais impopular ministro da mais impopular instituição brasileira, que é hoje o Supremo Tribunal Federal. Ele vai tomar o posto
que hoje pertence, a posição que hoje pertence ao Gilmar Mendes, que é dividido ali pelo Gilmar Mendes com o Celso de Mello. Celso de Mello que fez isso. Tem coragem de falar, como lembrou o Guilherme, em imunidade parlamentar depois de ter conestado aí a invasão de casas, com um mandado, no caso, o mandado de busca e apreensão não vale, deputado, invasão de casas de parlamentares que apoiam o presidente da República. Isso é o Supremo. Agora, vai prorrogar indefinidamente, ele está provocando o país, desafiando o país, por quê? Porque eles não sabem o que é o país real. Eles vivem num mundo paralelo, estão mais isolados ainda por essa pandemia e não sabem o que o Brasil pensa deles. Eu aconselho o Alexandre de Moraes a tentar o teste do viaduto, atravessa o viaduto do Chá em São Paulo sem segurança e tente chegar a outra extremidade. Se conseguir, e olha, não estou pregando nenhuma violência, nem vai acontecer. Ele vai ver a impopularidade, porque não há nada mais devastador que a vaia da multidão. Passa por lá, ministro. Vai ver como é que está o povo, o que o povo está pensando do que você faz.